Eu tenho certeza que se a Disney virasse pro Dave Filoni e falasse: você pode fazer o que você quiser com Star Wars pelos próximos muitos anos, ele só faria séries animadas. Em quase todas elas, teria Darth Maul. Maul, Lorde das Sombras, chega aos seus 2 últimos episódios. Eu pensei em comentar essa série semanalmente, mas eu preferi assisti-la com mais tranquilidade e chegar aqui para comentar com vocês apenas ao final da temporada. Série que é criada pelo Dave Filoni, que ele meio que surge com mais força, digamos assim, no universo do Star Wars, com Clone Wars e depois Rebels e por aí vai, né? Então ele tá sempre envolvido com essas séries animadas. Hoje ele é meio que a cabeça criativa da Lucasfilm, mas parece que o maior amor dele mesmo, a gente sente muito essa diferença, né? Quando a gente olha para séries em live action e a gente olha para séries animadas, há uma grande diferença de qualidade, de interesse artístico mesmo. Então aqui a gente tem o Maul como o grande foco, mas a gente também tem um interesse secundário em muitos outros personagens interessantes, como a Devon, o Daki, o Lawson e por aí vai, né? O Tio Boots e outros personagens secundários que vão sendo envolvidos aqui nessa série, além da gente ter inquisidores, por exemplo, durante boa parte da temporada, que é outra coisa que o Dave Filoni ama bastante, né? A gente viu em Rebels como ele trabalha com tantos e tantos inquisidores, né? A presença sentida dos inquisidores, principalmente inquisidores trabalhando junto, digamos assim, né? Porque um inquisidor, ele pode ser um probleminha, mas quando tem 2 inquisidores trabalhando juntos, eles acabam sendo um problema um pouco maior. E aqui, como a gente tá falando de personagens poderosos, né? Então, um mestre Jedi milenar quase, uma Padawan e o Maul, apenas um Inquisidor não faria muito sentido. Ainda que aqui a presença do Corvo e do Marok, né, o primeiro Inquisidor, o Marok, e o 11º Inquisidor, o Corvo, não sei se é a melhor escolha para essa série, né? Já que é uma série que ela tem muito essa pegada do Dave Filoni de desenvolver um período que a gente meio que já sabe o que vai acontecer lá na frente, então a gente já sabe o que vai acontecer com o Maul lá na frente, a gente já viu Rebels, por exemplo, a gente já sabe qual vai ser o final dele, a gente já sabe o que ele vai tentar fazer posteriormente, e aí trazer, por exemplo, o Corvo, que a gente sabe que não vai acontecer nada com ele, porque quem acompanha o universo expandido sabe que é esse o personagem que a Ahsoka vai matar para fazer o sabre de luz dela e tudo mais. E o próprio Marok já é um pouco mais nebuloso, né, porque ele aparece na série da Ahsoka, mas não dá para saber se ele estava vivo ou ressuscitado ali, né, ou se as Irmãs da Noite ressuscitaram ele para lutar contra ela e tudo mais, mas ainda assim são 2 nomes conhecidos, quando eu acho que eles poderiam explorar mais e mais inquisidores, né? Não precisa ficar sempre nos mesmos, a gente nem sabe exatamente o número de inquisidores, não tem um número certo de inquisidores, a gente conta baseado nos que apareceram. Talvez novos inquisidores faria mais sentido nessa série, mas ainda assim, acho que são 2 inquisidores que impõe um certo respeito, né? A gente não vê rosto, a gente não vê nada, então é máscara, eles pouco falam, então isso eu acho bem interessante aqui para servir como uma ameaça inicial ou uma ameaça que se mostra ali presente até que chegue a verdadeira ameaça, até que chegue o conflito que todos os fãs ou muitos fãs de Star Wars esperavam. E é isso, né? Ninguém é páreo para o Darth Vader, isso é mais do que claro. Mas vamos focar um pouco aqui, vamos focar mais no Maul, que eu acho que é o objeto maior de interesse da série, né? Ainda que a série ela tenha muitas das temáticas que o Dave Filoni é muito apaixonada, né? Essa tentativa do Maul de entrar na cabeça da Devon, de tentar fazer dela uma aprendiz, e sempre ele vai fazer isso com quem é Padawan, com quem ainda não tá totalmente desenvolvido, mas que ele vê um potencial, né? Ele fazia isso muito com Ezra lá em Rebels, e vai tentar fazer a mesma coisa com a Devon, que é super poderosa, né? Isso fica muito perceptível, principalmente no conflito final, que mais uma vez é um conflito que a gente sabe que a maioria dos personagens ali não vai acontecer nada com eles, e com isso fica muito confronto, sabre de luz, tudo muito bem resolvido aqui, né? Visualmente muito bem resolvido, as cenas de ação são muito boas, mas ainda assim falta, às vezes, pra mim, só esse impacto da gente poder pensar que pode acontecer algo imprevisível ali, né? Aqui, nesse final de primeira temporada, por mais que se construa nesses 2 últimos episódios, que são belíssimos, um grande conflito épico e tudo isso é muito bem desenhado, meio que o resultado tem poucas possibilidades. Mas, para além disso, eu acho muito bem construída a personagem da Devon e a relação do Darth Maul com ela, né? Ou do Maul
com ela, justamente porque todos os personagens aqui vão estar presentes, vão ter personalidade, né? O Lawson com a voz do Wagner Moura aqui, uma voz muito marcante, inclusive a mais marcante talvez de toda a série, até os outros personagens secundários, né? Quem tá ali do lado do Maul desde antes, né? Os Mandalorianos, os Irmãos da Noite e por aí vai, né? E como meio que tudo isso vai desmoronando pelo caminho, e isso tem tudo a ver com o Maul. A relação Maul e Devon, ela vai se construir muito da forma que o Maul constrói as coisas. E aí, pra mim, o ponto mais importante desse vídeo e dessa temporada. Porque em alguns momentos parece que não é só uma série do Maul, mas no fundo é a série do Maul, porque ele tá e não está no controle de tudo o tempo inteiro. O que eu tô querendo dizer com isso? O Maul é um personagem que ele surge lá em Ameaça Fantasma, ele pouco tem desenvolvimento ali, né? A gente mal conhece, ele mal fala, e teoricamente ele morreria ali, só que depois a gente descobre que ele fica vivo pelo ódio, né? É o ódio que o mantém vivo, e aí é um personagem que vai passar a ser desenvolvido a partir daí, posteriormente, em Clone Wars, em Rebels, vai ter mais material no universo expandido de Star Wars, né? Acho que tem 2 HQs muito boas sobre ele, inclusive uma que era Legends, mas que permanece dentro do cânone. E agora também a série dele, ele até aparece ali, enfim, no finalzinho também do filme do Han Solo, mas lá ele não tem tanto impacto, tanta participação. Só que o que eu acho mais interessante do Maul é que não importa o quanto a gente tenha de material sobre ele, a gente nunca entende completamente o Maul. Isso é muito proposital, eu acho, porque o próprio Maul não se entende. Ele é um personagem sem rumo, ele é um personagem que foi destruído desde muito cedo, ele é um personagem que se sente traído, então ele vive, né? Ele fica vivo por conta do ódio e do ressentimento. Então ele vai fazer muitas coisas que a gente vai ver, de tentar unir e tentar dominar um sindicato do crime. Ele vai virar líder de Mandalore. A gente vê como as ações dele, e sempre ele vai estar na busca de um aprendiz, de corromper um aprendiz para ser o aprendiz dele. Por quê? Porque isso é o que lhe foi ensinado desde muito cedo, né? Como se ele não tivesse infância. E a série aqui deixa muito claro como ele é muito punido ali, né, no treinamento pelo Darth Sidious, pelo Palpatine. Ele apanha, ele sofre e coisa do tipo. Então meio que isso é o que ele conhece. Ele tem esse ódio dentro dele, só que ele não tem muito um rumo. É um personagem que ele fracassa, ele tá sempre fracassando, e ao mesmo tempo todos os planos que ele estabelece como a grande mente do crime, o grande Lorde Sombrio, na verdade, de fato, ele precisa improvisar, ele precisa achar coisas que não estavam no plano dele para tentar fazer esse plano maior dar certo, e com isso ele perde muito pelo caminho. Essa série, ela mostra muito isso, né? Tudo que estava ao lado dele, ele meio que perde pelo caminho, porque ele tinha um objetivo maior, ele sacrifica todo o resto para no final conseguir de alguma forma esse objetivo, mas não é exatamente como ele queria. Ele tenta se usar das pessoas e ele acaba sendo usado muitas vezes. Então eu acho muito interessante como o Maul, ele é um personagem que ele é muito poderoso, ele é esse personagem super poderoso, só que tudo que a gente vai vendo dele e como o Filoni desenvolve ele é justamente nessa lógica de um personagem do improviso, um personagem da derrota, da perda, da falta de perspectiva muitas vezes, né? Então ele quase como se ele criasse na cabeça dele novas possibilidades, porque o objetivo maior dele é a vingança contra o Darth Sidious, é a vingança contra o Palpatine. Aqui até é curioso como são os primeiros anos de Império aqui na série, né? Em um planeta na Orla Média, um planeta não tão conhecido que é Genix, e a gente vê como ele já conhece os Inquisidores, mas ele não sabe quem é o Darth Vader. Então a gente vê como o Darth Vader ele ainda não era visto daquela forma pelo Império. Ainda é muito desconhecido pelos personagens o que aconteceu na Ordem 66, por mais que o Darth Maul saiba disso, o Maul saiba disso justamente porque ele estava no início desse plano. Mas no geral, eu acho que é um personagem que ele continua funcionando muito bem, que apesar de ser um vilão, e a série ela nem tenta humanizar muito ele, né? E coloca ele meio que nesse lugar que ele sempre esteve depois do primeiro filme, de ser um manipulador, de ser um personagem mau, um personagem dominado pelo ódio, pelo ressentimento, mas é que ainda assim ele consegue, até com uma forma de manipulação, se envolver com esses personagens bons, só que ele nunca é bom de fato, digamos assim, né? Então eu acho que consegue trabalhar muito bem essa lógica, ainda que ele continue sendo esse personagem do fracasso, né? Esse personagem da falta de perspectiva, o personagem que meio que a vida foi tirada dele e a única coisa que restou é
uma vingança, e tudo que ele faz é mirando nessa vingança, só que nunca nada funciona exatamente como ele planejava. Acho um personagem muito interessante de se acompanhar, acho uma série muito bem construída, com personagens secundários muito bons, e visualmente muito bem acabada, né? Há uma evolução muito grande, não só dos traços da animação em relação a Clone Wars, a própria Bad Batch, mas principalmente o trabalho de luz e sombra, o trabalho de close, o trabalho de focar em coisas específicas, de trabalhar com símbolos, né? É tudo muito bem construído. O trabalho de cenário mesmo, que era algo que não era tão bem estabelecido nas primeiras temporadas de Clone Wars, na última já é muito melhor. Tudo isso funciona muito bem aqui nessa temporada. Gostei muito da primeira temporada de Maul, o Lorde das Sombras. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, vocês concordam comigo, se vocês discordam, se vocês amam as séries animadas também, e se fica aquela vontade do que vem em live action ser tão bom quanto as animações. Se o Filoni pudesse escolher, eu tenho certeza que ele ia fazer 9 séries animadas para uma série em live action. O cara ama fazer isso e ele faz muito bem. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, primeiro comentário fixado nas minhas outras redes sociais e corta.